Jesus, bom Pai Celestial, estamos aqui ao pé da cruz, Senhor, para sermos ajudados pelo Senhor, porquanto somos seres humanos falíveis e como pessoa falível somos tendentes a errar. Para isso precisamos do Senhor, para alinhar nossos passos, nossos caminhos com a palavra, para que viemos a evitar de estarmos atrapalhados na estrada da vida. Só o Senhor é que nos pontuará com a retidão da palavra. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados, que esta escola dominical produza dentro de nós crescimento espiritual. É o que nós precisamos, pontualidade cristã, realidade do Deus vivo dentro de nós. Com o perdão de nossos pecados, tira de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é de Deus. Queremos nos ver livres de tudo aquilo que não é de Deus e vestidos com aquilo que é de Deus, que é a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para isto viemos aqui. Não viemos aqui para simplesmente um companheirismo físico, mas viemos aqui para o companheirismo espiritual com a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Perdoe os nossos pecados e aviva dentro de nós a tua obra. Pedimos humildemente, curvado, com a cara no chão, ao pé da cruz, em nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados. Amém, 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 amém. Assim seja. A palavra amém quer dizer assim seja. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom ver você, bom ver você. Não tem jeito de sorrir um para o outro, né? Está com a cara tampada, faz assim, em vez de sorrir, faz assim um para o outro, uma para a outra. Um gesto de satisfação de ver um ao outro. Miguelinho, você tá bom? Saudade de você. Tá chorando, amém, graças a Deus. Bom ver vocês. Deus abençoe, bem-vindo, 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 bem-vindo. Você que não pôde vir, está em casa, bem-vindo aí ao computador para assistir o culto desta manhã. Acreditamos que Deus mais uma vez nos ajudará nesta manhã. Vamos começar aqui sem perca de tempo. Uma pergunta veio aqui. Eu gosto dessas perguntas, porque pergunta bíblica há resposta bíblica, não é? Pastor, nós os cristãos, de acordo com a Bíblia e a mensagem, veja, pergunta boa, de acordo com a Bíblia e a mensagem, é correto ajudar as outras obras, outras pessoas, outras obras filantrópicas, ou a outras pessoas de outras linhas? Nós, como cristãos, é correto ajudar pessoas de outras fundações, de outra associação, né, obras filantrópicas? A Bíblia diz que não é correto. A Bíblia, você perguntou de acordo com a Bíblia e com a mensagem, não é? A Bíblia e a mensagem. Então vamos, se há uma pergunta bíblica, há uma resposta bíblica. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 10, bem rapidinho, para nós ganharmos tempo. Gálatas capítulo 6, verso 10. Paulo disse: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, o primeiro lugar é os domésticos da fé. Só isto? Não, vamos abrir também 1 Timóteo 5, verso 8. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Aí a pergunta, né? É correto nós, os cristãos, de acordo com a Bíblia e com a mensagem, é correto ajudar os outros, as outras obras filantrópicas, ou a outras pessoas, outras fundações, não é? Acabamos de ler lá em Gálatas 6:10 que a prioridade é aos domésticos da fé.
Aqui em 1 Timóteo 5, verso 8, Paulo diz, Paulo é o posicionador da igreja gentílica, é o que posiciona a doutrina correta para os gentios, não é? Capítulo 5, verso 8, 1 Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus? São os domésticos da fé, no caso da igreja, né? A igreja tem os seus, os nossos, são os domésticos da fé. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, aí fala da família física e da família espiritual, negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé e é pior do que o infiel. Aí a Bíblia, vamos à mensagem? A mensagem agora, anote aí a mensagem, responde a pergunta. O irmão perguntou o que a Bíblia e a mensagem falam, então vamos responder. Lemos a Bíblia, vamos ler a mensagem. Perguntas e respostas número 12, perguntas e respostas número 12, parágrafo 454. Parágrafo 454, é a pergunta de número 18, fizeram exatamente essa pergunta ao profeta. Deve ou não deve uma igreja local cuidar de si mesma, de suas próprias responsabilidades locais, antes de cuidar das necessidades do estrangeiro em outras terras? O irmão Brana diz, sim, a caridade começa em casa, veja você, nós cuidamos das nossas próprias necessidades aqui, porque teríamos, esta é a igreja de Deus, ou sempre vossa igrejinha. Vocês não podem nem mesmo obter os livros de cânticos e coisas, vocês não devem enviar a outros, vem? Mas então depois de vocês terem a sua igreja paga e tudo mais, não é? As suas dívidas todas liquidadas, tudo ajeitado e pronto, seguindo em frente, ele prossegue, porque muitas pessoas doam as missões, sendo que não doam à igreja local as coisas assim. Está errado, o profeta reprova isto. É uma fundação, a igreja local é uma associação, é uma fundação diante do governo. Ele reconhece a igreja como uma associação, uma fundação de obra filantrópica. E esta associação é composta de pessoas, são os membros locais que sustentam essa associação, de pessoas necessitadas, despesas diversas, não é? No nosso caso, programa de rádio, tantas despesas evangelísticas e também aos necessitados, aluguel de casa para os necessitados, remédio para os necessitados, ajuda. Para isso nós temos o irmão Bran, na Bíblia, Atos 5, constituiu diáconos com habilidade espiritual para administrar as finanças das ofertas, para cuidar dessa gente nossa. Os domésticos da fé são os nosso povo, a igreja é responsável pelos seus. Às vezes, sempre, de vez em quando, eles me ligam lá dessas entidades pedindo dinheiro. E as meninas, eu vejo elas com os bons olhos, essas que ligam. Ela não sabe que a gente é pastor e liga, o senhor fulano, eu não sei como que ela sabe o nome da gente, deve ser pela lista telefônica, né? Eu estou pedindo, nós somos da fundação tal, e estamos ligando, pedindo ajuda, porque temos uma obra de caridade para ajudar os necessitados. Eu digo para elas assim, quase todas as vezes eu digo para elas assim, minha filha, eu não tenho nada contra você, você é uma pobre moça, uma pobre senhora, que está sendo usada pela sua religião. Só que você está sendo usada de uma forma antibíblica, minha filha. Por quê? Eu disse, eu sou pastor evangélico, eu creio na Bíblia, eu tenho que falar o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelos nossos. Você não vê na Bíblia os apóstolos, Jesus, mandando os apóstolos sair de casa em casa de estranhos, pedindo dinheiro para sustentar a igreja primitiva. Era a igreja primitiva que dividia seus bens para cuidar dos seus.
esta maneira de mandar discípulos aqui e acolá, buscando cesta básica do mercado, da obra, daquela associação A, associação B, para ajudar o povão, só para fazer média, ibope. O que eles querem é isso, é fazer ibope. Depois torna a igreja, a maior parte são centro espírita que faz isso, né? Pensa que salvação é fazer boas obras. Se boas obras ganhasse salvação, então não precisava do sangue de Jesus, né? Só obras, dinheiro, seria salvo. Eu repreendo elas com amor, porque eu sei que elas não são culpadas, elas são mandadas pelos seus líderes a ligar para Raimundo e todo mundo pedindo dinheiro para ajudar. Aí anuncia na televisão que eles são ricos, na televisão, a obra e tal, e a Fundação Filantrópica tal, estão dando cestas básicas. É pura mentira, dando nada. Eles pediram de A, de B, de C. Isso é antibíblico, aí faz média, essa coisa errada toda, não é? Não. A pergunta foi, pela Bíblia e pela mensagem, é correto? É errado você participar disso. Você é responsável pelos seus domésticos da fé. E quem não faz isso, o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 5, verso 8? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família física e espiritual, negou a fé e é pior do que o infiel. Há muitos que ajudam lá, mas na hora que o diácono passa a oferta, que é o dinheiro que os diáconos usam para socorrer as viúvas necessitados, não ajuda. Às vezes eu fico assim admirado, certos irmãos digo, pastor, eu tenho uma chamada no meu coração para fundar uma obra de filantropia, para ajudar os meninos de rua, e às vezes onde eu passo, pastor, menino de rua faz fila atrás de mim pedindo dinheiro e eu dou. Eu sei, eu tenho certeza, aquela pessoa é mão de vaca na igreja, nem dizimista é. E, no entanto, participando, só para fazer média, e se torna o santão do bairro. Fulano é o santo do bairro. Isto é errado. Você é responsável pela obra a qual você foi chamada. A igreja é uma obra filantrópica, que ajuda os domésticos. E assim a igreja se torna uma igreja forte, abençoado, uma igreja bíblica. Não haverá nenhum passando fome em nosso meio, não haverá ninguém em necessidade em nosso meio. Os diáconos, homens hábeis, administram isto através da colaboração de todos, não é? Então, quando você ver ao irmão ou irmã falar isso, está participando disso, diga, irmão, está errado. Aí você cita a Bíblia para ele, como eu li, 1 Timóteo 5:8, Gálatas 6, verso 10, e a mensagem do irmão Brana, perguntas e respostas, número 12, parágrafo 454 e 455. É errado. Principalmente os domésticos da fé, nós somos responsáveis por ele. Aí o irmão Brana disse, depois, não é? Mas primeiro é nossa família espiritual. Eu disse, sempre eu falo para elas, as moças que me ligam, eu disse, se toda a igreja, minha filha, tivesse essa responsabilidade com seus, não haveria ninguém passando fome aí. Ninguém passando fome aí na rua. A igreja socorreria, mas querem fazer médias, sabe? Não cuida dos seus, e aí fica pedindo aqui, pedindo ali, sabe? Isso é antibíblico. Igreja bíblica faz o que a igreja bíblica fez. Amém, glória, 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 glória. Isso dá para transbordar em língua estranha, viu? Agora nós vamos aqui para colocarmos em pé para Efésios capítulo 1. Não, espera aí, na hora certa eu chamo. O Moisés é um bom secretário, e ele me lembra das coisas na hora. Amém. Pena que a irmã não chama ele de bonito, um menino tão bonito desse, a irmã não fala. Vamos, Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5. Eu quero falar nesta manhã, meus queridos, sobre a grande responsabilidade de nós, a adoção, sermos chamados de filhos de adoção. Como é que foi o tema que eu dei, irmão Moisés, na pregação de hoje?
Características de filho de adoção. Vamos focar nesta frase, nesse tema. As características de filho, ou seja, o comportamento de filhos de adoção. Não é importante somente ler sobre adoção. É bom compreendermos quais são as características bíblicas cristãs do filho de adoção. Há muitas pessoas que dizem: eu sou cristão, vou morar no céu, vou ser arrebatado, mas não tem as características, as qualidades. Vamos então estudar isso nesta manhã. Que Deus segura o relógio aí, irmão, vocês estão em cima, segura esse relógio, não deixa ele rodar não, viu? Aos Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados do pecado, e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Adoção é falar no lugar do pai, viu? Nós não vamos falar no lugar do pai como a vida toda atrapalhada, não. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Jesus ajude a nós com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Filhos de adoção, as qualidades, as características de filho de adoção. Quero que vocês desfolhem a Bíblia. Não é importante só você carregar a Bíblia, o importante é você ler a Bíblia. Principalmente nas escolas, nos cultos que é exigido ler a Bíblia, leia. Porque conhecer de uma forma mental é uma coisa, mas conhecer de uma forma oral, ler com os olhos é mais firmeza. Vamos ver aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a seguir. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a seguir. Eu quero colocar nosso coração nesta manhã sobre o apego, você, devemos ter pela verdade. Não importa quão atrapalhado nossa vida esteja, mas se em nós, Deus ver em nós, lá no nosso interior, na nossa alma, um amor pela verdade, Ele nos ajudará, Ele ajeitará nossa vida. Não importa a condição que você estiver, que o diabo te deu a rasteira, te jogou no chão, não importa. O diabo, enquanto somos humanos, ele é esperto. Às vezes ele dá rasteira na gente e derruba. Mas o que nós não podemos perder de vista é o apego pela verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. Não é a mentira, não é a confusão. Vamos ver o apóstolo São Paulo, o apóstolo que colocou a igreja na base para o crescimento espiritual. Paulo foi o responsável que Deus enviou para isto. Abra a Bíblia, vamos ler. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a seguir. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, o diabo fazendo com as pessoas, porque não receberam. Paulo está dizendo, as pessoas que foram enganadas pelo diabo é porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. São as presas que o diabo consegue para a sua arapuca. Pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Repito, se em nós houver esse apego pela verdade, não importa se você é um cachaceiro ou qualquer coisa ruim que você esteja executando, mas se houver um fundo em seu coração, amor pela verdade, há um fundo clamando pelo fundo, há um fundo para responder este fundo.
O que não pode acontecer em nós é o comodismo. De qualquer jeito tá bom, desse jeito eu vou para o céu. Você vai para o céu da boca da onça. Do céu de Deus você não vai, nem eu. Não importa do lado exterior se estamos atrapalhados, mas se do lado interior tiver amor pela verdade, apego pela verdade, Deus vai trabalhar dentro de nós, vai nos reconstruir, vai nos regenerar, vai nos fazer de novo. Deus é bom, gente. Veja, por que não receber o amor da verdade para se salvarem? Por isso que o diabo engana. Por isso que o diabo engana. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade. E aí, quem não tem o amor da verdade, sabe qual é o slogan deles? Não, qualquer jeito tá bom. Qualquer jeito tá bom. Acaba não, mundão. Qualquer jeito tá bom. Esta é uma característica da pessoa não eleita. Ela não tem dentro dela o amor da verdade. Lembra de Davi? Todo errado, prostituiu com a mulher de Urias, matou Urias para prostituir com a mulher dele, a mulher dele. Mas quando o profeta Natan apontou o dedo na cara dele, leu aquela parábola, Davi tinha amor pela verdade e ele próprio lavrou a sentença: este homem deve morrer. Aí está a pancada na cabeça do diabo. Diabo, Davi poderia, com aquilo Davi estava dizendo: diabo, você me fez fazer essas coisas horríveis, mas diabo, você tem que saber que dentro de mim tem justiça, tem verdade, tem amor pela verdade, ainda tem vida dentro de mim, ainda tem Cristo na minha alma. Enquanto pudermos cultivar isso dentro de nós, tem esperança para nós. Mas a hora que você perder isso de vista e deixar esse apego pela verdade, você não terá mais recursos para você. Veja, por isso, verso 11: por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Veja, quem perdeu o amor pela verdade, Deus libera o diabo, encher a mente dele de doutrinas erradas, operação do erro. Para quê? Para crer na mentira. Para crer na mentira. Aí vem o verso 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Paulo vira para o eleito. Esse eleito é você, é você. Devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, eleição, para a predestinação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A fé da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ter fé da verdade é ter fé de Cristo. Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo para ter a fé da verdade dentro de nós. Uma vez esta fé sendo trabalhada em nós, nós nunca seremos enganados, nem por nós mesmos, nem por nós mesmos. Nossos sentidos não ficarão embotados para nos enganar. Você peca, mas no seu consciente, no seu inconsciente você tem a verdade. A campainha bate na hora. Pip! A fé da verdade denuncia. Não precisa de ninguém te denunciar, não precisa de ninguém te discriminar. Antes de alguém falar que você errou, a fé da verdade já te denunciou. Você errou. Pip! É a campainha da verdade. Isto deve ser trabalhado em nós. Aí São João, 1 João capítulo 4, verso 6. 1 João, ainda falando a fé da verdade, trabalhar a fé, a cultura da verdade em nós, viu? Pelo menos isto, amados irmãos, Deus deve enxergar dentro de nós
o apego pela verdade, é isso que nos salva. A Maria Madalena estava toda atrapalhada. Quem salvou a Maria Madalena? É a fé da verdade que tinha dentro dela. A Raabe, a samaritana, elas estavam do lado exterior toda desordenada, mas havia um apego pela verdade. O dia que elas encontraram a Jesus, elas disseram: Deus, nós estávamos esperando por isto toda a nossa vida. 1 João capítulo 4, verso 6, São João, concordando com Paulo, disse: nós somos de Deus. Diga, irmã, irmão, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Prova que a pessoa não é de Deus é que não gosta de ouvir a verdade. Prova que a pessoa é de Deus é porque ama ouvir a verdade. Repetir, 1 São João capítulo 4, verso 6. Você que está em sua casa, acompanhe. É uma escola, a escola é que faz o aluno passar de ano. Aluno que não frequenta a escola não passa de ano. Nunca vai ser alguém na vida. Você nunca vai ser um alguém em Cristo na vida se você não fitar nas matérias, principalmente das escolas dominicais. Nós somos de Deus. E você tem que firmar e bater com o martelo e arrebitar na sua alma. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Se não ouvir a João, muito menos a William Branham. Nisto conhecemos nós, o quê? O espírito da verdade e o espírito do erro. Os que não são de Deus não amam a verdade, amam o erro. Mas você te julga pelo que está dentro de você. Irmão lá em cima, esqueci seu nome, lá de Ceilândia, achei tão bonito. Ele chegou esses dias quase chorando ali: pastor, eu tive um tempo aqui e sumi. Eu disse: estava com saudade do senhor. Ele disse: pastor, eu quero que o senhor saiba, eu não dou conta de ficar fora disto. Foi isso que o senhor falou, não foi? Levante a mão. Eu não dou conta de ficar fora disto. Dentro de mim há algo que ama isto. É isto, irmão, que dá chance para Deus nos restaurar. É o amor pela verdade. Aí vamos aqui agora, preste atenção, vocês que estão na internet. Há muita gente que podia estar aqui, ali fora no pátio. É muito melhor estar aqui. O que Davi disse no Salmo 27? É melhor ser um capacho na porta. Capacho é tapete. Mas estar na casa do Senhor do que ser o que ele falou? É melhor ser um capacho na casa de Deus do que ser outra coisa fora da casa de Deus. É melhor assentar lá nos bancos ali no pátio do que ficar em casa sentado na poltrona e qualquer coisa te distrai. A igreja, seja qualquer lugar da dependência da igreja, há uma atmosfera diferente vindo à igreja. Poderia encher de gente lá fora, lá em cima, tem departamento aí que cabe muita gente. Mas o comodismo tira o amor da verdade. Deixa eu colocar aqui sobre a hora em que estamos vivendo. As pessoas perderam o compromisso com a verdade, perderam o amor pela verdade e se tornaram um monte de mentecaptos. Mentecaptos, pessoas que perderam o senso do bom caráter mental, psíquico e espiritual. E a razão pela qual eu vou discorrer aqui alguma coisa: a sociedade moderna está adoecendo coletivamente. Enumerarei apenas alguns pontos. Porque a sociedade moderna está adoecendo coletivamente. A tristeza e a angústia estão aumentando. A indústria do lazer está expandindo. Nunca tivemos uma fonte de estímulos para excitar a energia emocional como na atualidade. Lazeres, 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 lazeres. Indústria do lazer. A indústria da moda, os parques temáticos, os jogos esportivos, a internet, a televisão, os estilos musicais e a literatura explodiram nas últimas décadas. Esperávamos que nossa geração fosse a que vivesse o mais intenso oásis
de prazer e tranquilidade com essas criatividades de lazeres que existiu. Nós enganamos. Jamais fomos tão tristes e inseguros como agora. Então, isto não é a resposta. Lazeres, estímulos, televisão, redes sociais, era para sermos o povo mais feliz, mais leve, psiquicamente falando, espiritualmente falando. Mas nós enganamos. Jamais fomos um povo tão tristes e inseguros como agora. As pessoas estão a sós, no meio de milhares de gente, no entanto estão a sós nos elevadores, no ambiente de trabalho, nas ruas, nas praças esportivas, estão sós no meio da multidão, isolados no meio da multidão. O diálogo está morrendo. Pais e filhos não cruzam suas histórias, raramente trocam experiências de vida. A família moderna está se tornando um grupo de estranhos entre família. Não conversam mais, é só rede social. Todos vivem ilhados em seu próprio mundo. Todos, começando da família, vivem ilhados, a sós, em seu próprio mundo. Aprendemos a explorar os detalhes dos átomos, a inteligência, a mente humana. Aprendemos tudo. Explorar os detalhes dos átomos. Átomos é uma coisa minúscula, que você quase nem enxerga. E as forças que regem o universo, aprendemos tudo. Mas não sabemos explorar o mundo de dentro de nós. Aprendemos a estudar a matemática, a física, a arte da computação, ciência temática e tantos astros e tanto ciência. Mas não aprendemos a estudar a ciência do bem-estar dentro de nós. Por que estamos perdendo a batalha? Por sermos uma espécie de pessoas pensantes, temos tendência de cuidar seriamente daquilo que tem mais valor. Como pessoas pensantes, todo ser humano é. Cuidamos do motor do carro para não fundir, cuidamos da casa para não deteriorar, cuidamos do trabalho para não sermos superados, do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com suas roupas, outro com suas joias e ainda outro com a sua imagem social. Mas qual é o nosso maior tesouro? O que deveria ocupar o centro das nossas atenções? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens, o lazer? Não! O maior tesouro é a vida. O maior tesouro, o maior bem que Deus nos deu é a vida. Cuidamos, infelizmente, dos acessórios, e não buscamos cuidar da máquina motora que é a vida. Pense nisto. Sem ela não temos nada e não somos nada. Sem a vida. E falando de nós cristãos da verdadeira vida, que é Cristo. Fora disto é tudo fantasia. Eu estou completando 61 anos de idade. E o que mais tem me estressado, durante esses anos, 48 anos de crente, batizado na mensagem, tenho chegado à conclusão, e bato o martelo nisto, que o resto é tudo fantasia fora de Cristo. São alegrias momentâneas, mas acabam. Alegrias passageiras, mas acabam. Cristo é a única resposta sólida. E sem qualidade de vida, não é importante só ter vida, o importante é ter qualidade de vida. Me diga para mim uma melhor qualidade de vida fora de Cristo.
Você tem passeios, viaja para a Europa. Eu vou viajar, fazer uma tournée. Estou cansado de ver isto. Estou cansado de ver isto. Eu gosto muito de prestar atenção nas coisas. Pessoas que chegam em casa de uma tournée e faz outra. Tem dinheiro, são endinheirados. E no entanto, de repente você fica sabendo que morreu suicidado. Não tinha paz. Não tinha vida. Vivia de fantasia. Sem qualidade de vida. Qualidade de vida não é dinheiro, não é lazer, não é coisas que agrada a carne. Você pode ter sua carne no seu melhor bel prazer, comer as melhores iguarias, ter aí uma harém de mulheres. Quantos homens têm aí uma harém de mulheres e não são felizes? Quantas mulheres têm, não sei como fala de homem, mulher é harém de homem, como que é? Harém de homens e não são felizes. Se ela fosse feliz, a Madalena, ela tinha um harém de homens, não sei se é essa palavra, mas não era feliz. A samaritana tinha e não era feliz. Estas coisas não são a resposta para a nossa felicidade do nosso homem interior. Sem qualidade de vida, ainda que estejamos vivos, não temos sentido, encanto, saúde e prazer de viver. Sem qualidade de vida, os ricos se tornam miseráveis, os fortes se tornam frágeis, os famosos vivem uma farsa. Mas será que cuidamos com seriedade da nossa qualidade de vida como cuidamos das outras coisas? Raramente quem é mestre em administrar sua emoção. Quem é? Mestre para governar sua própria vida, administrar sua própria vida, suas emoções. Muitos governam países, mas são controlados por suas emoções doentias. São bons administradores, governantes, governam nações poderosas, mas têm mentes doentias. Não dão conta de governar suas próprias emoções. Vivem com 10, 20 harém de mulheres, elas com não sei quantos amantes. Quem é especialista em liderar seus pensamentos, suas emoções? Estamos aprendendo nesta manhã, amados irmãos, a especialidade de governar a nós mesmos. Nós preocupamos muito com a vida do A, do B, do C, vida errada do A, do B, do C, e não preocupamos com a nossa, que é a que vamos responder diante de Deus. Quem é especialista em liderar a si próprio, ao seu ser interior? Muitos dirigem empresas, mas são algemados pelos seus pensamentos errados. Pensamento manda para cá, você vai, manda para lá, você vai. Não tem administração, a disciplina de si próprio. Que rastro você está deixando? Que legado você está deixando como cristão para os seus filhos seguirem? Não administra suas emoções. A emoção é uma menina. Deixa eu ler aqui, eu ouvi esses dias, eu escrevi, eu creio que eu tenho isso aqui. A emoção é uma menina que você não pode confiar nela de jeito nenhum. A emoção, eu vi isso aqui, escrevi. Às vezes aprendemos a dirigir veículos, dirigir empresas, e não aprendemos a dirigir a nós mesmos, não aprendemos a ser líder de nós mesmos. Por que voltarmos a rearquivar coisas em nossas vidas que já desarquivamos e deletamos há muito tempo? Ou arquivar arquivos ruins da vida dos outros? Isso é falta de administração do seu ser de dentro. Coisa que você converteu,
deixou para o mundo, foi desarquivado da sua consciência através do batismo nas águas. Você creu no sangue de Jesus Cristo, mas com o tempo o diabo vai trazendo aquilo na sua mente, você vai rearquivando de novo e vai sendo escravo daquilo, quando o sangue já te lavou, te isentou daquilo. E às vezes não só coisa sua, mas problema dos outros, você tem o prazer de arquivar no arquivo de sua memória arquivos ruins da vida dos outros, e sempre tem aquilo vivo dentro de você, quando você não desarquivou nem os seus, e vai arquivar dos outros. É manhã de libertação, é manhã da cura da alma. Mas não é esse aqui. Jesus, ajude a nós. Diga assim: Jesus, ajuda a nós. Em misericórdia, precisamos de uma lavagem espiritual. Nosso espírito às vezes fica sujo. A melhor é aqui. Deixa eu ver aqui sobre a emoção. É uma menina que você não pode confiar nela. Aqui, ó. Aqui, ó. Emoção. Nunca dê um cartão de crédito ilimitado para ela. Homens, mulheres, ouça-me, falando desta menina chamada emoção. Comprar pela emoção e não pela razão. Nós, seres humanos, somos escravos desta menina irresponsável que habita dentro de nós. Todos nós temos ela, essa menina chamada emoção. Você não pode deixar essa menina te governar. Ela não tem responsabilidade. Nunca dê um cartão de crédito com conta ilimitada para ela. Ela é a sua emoção. Fazer compra pela emoção e não pela razão é um desastre. A emoção é parte de sua vida e é importante. O homem que não tem emoção é um morto. Ela é importante, é parte, mas cuidado com ela, ela é imatura. É importante para você, mas nunca confie decisões sérias a ela, pois sempre ela será uma criança dentro de você, terá comportamento de criança. Por isso ela tem que ser vigiada com a razão. Para você dar água para a emoção, dar a liberdade para ela, ela tem que ser acompanhada com a razão. É razoável fazer isso? É bíblico fazer isso? É razoável? É correto? É bíblico? A emoção quer tudo que vê. Tudo que vê diante dos olhos a emoção quer. Você vê uma mulher mais bonita que a sua, a emoção quer. Você vê um homem mais bonito que o seu, a emoção quer. Ela é uma menina irresponsável. A emoção faz parte, sem ela a vida seria sem sentido. Mas vigie essa menina. Vamos voltar aqui. Quem é especialista em liderar a si mesmo? Este é o homem que Deus está procurando. Esta é a mulher que Deus está procurando. Líderes de si mesmo, de seus sentidos, de suas emoções. Muitos dirigem empresas, mas são algemados pelos seus pensamentos. Escravo, prisioneiro de seus pensamentos e prisioneiro de pensamento dos outros. Qualquer pessoa faz a cabeça dele. Você já viu essa expressão, fazer a cabeça? Sei lá o que é que significa, mas é mais ou menos isso, né? A Maria vai com as outras. Escravo de liderança de outros que ferem a Bíblia. Temos que ser submissos? Temos. Diz a Bíblia, diz a mensagem, diz o irmão Brana, submisso. Desde que aquilo tenha fundo bíblico correto. São escravos de seus pensamentos, seus instintos. Sofrem por pequenos problemas. E o que é pior,
por coisas que nunca irão acontecer. Vive sempre o amanhã em vez de viver o hoje. Está sempre olhando para o amanhã em vez de usufruir do hoje. Gente, coma, beba, durma, relaxe, ame o hoje. Amanhã não nos pertence. Muitas pessoas são escravas do amanhã, fica sem comer, sem dormir, pensando só no amanhã, no amanhã. E o hoje? Aí vira o crente urutau. Crente urutau. O senhor é lá do Mato Grosso, o senhor conheceu o urutau lá? Urutau, todo dia que você chega para ele, ele está cantando: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Urutau não, curiango, né? Curiango. Crente curiango. Amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou ler a mensagem, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ser mais crente. Só fixando o amanhã. Vamos puxar o amanhã para hoje. É hoje eu vou ser cristão. É hoje eu vou ser o líder de minhas emoções. Quem destila sabedoria nas derrotas é um perito em pensar antes de reagir. Sabedoria nas derrotas. Não é porque o diabo te deu uma rasteira e você foi vencido que você tem que se tornar presa dele, não. De jeito nenhum. Existe o pé da cruz para você recorrer à força maior que é Cristo, e Cristo te tirará daquela derrota, daquele charco de lodo que você caiu. Olhe, há um poder maior a nosso favor. Administre o seu homem interior crendo no maior. Aí vem até psicólogos e psiquiatras que são profissionais com a responsabilidade de cuidar da saúde dos outros, têm dificuldade de cuidar da sua própria qualidade de vida. São profissionais em aconselhar o ar. Você chega na sala de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista, eles sabem falar bonito. Eles aprenderam na faculdade, são coisas mecânicas, mas não aplicam nada daquilo para si. São escravos de seus traumas, escravos de seus instintos. A pior controvérsia, disparidade, é você chegar na sala de um médico, principalmente médico do coração, e ver ele fumando cigarro. Isso é uma disparidade. Isso choca com a própria profissão dele. Chegar na sala de um psiquiatra e ver ele fumando um cigarro, ou ver ele bêbado de bebida alcoólica. E o que existe demais. Então isto não é a resposta. Tudo bem, Jesus diz: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Mas deixa eu repetir aqui, até os psicólogos, psiquiatras, que são profissionais com a responsabilidade de cuidar da saúde dos outros, eles próprios têm dificuldade de cuidar da sua própria qualidade de vida. Por quê? Não se humilha. Cresceu, subiu no píncaro da filosofia, da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, e se torna um dono da sua própria vida e não sabe que são pobres. Não deixa o ser maior cuidar deles. Aí vive com pobreza de vida. Muitos exigem demais de si, trabalham excessivamente nas coisas humanas, mecânicas, e não têm tempo para se dedicar àquilo que é mais importante, que é a alma, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida, amados, fala do interior. O interior, se não estiver bem, não tem como o exterior estar bem. E para estar bem no interior, você tem que estar ligado com aquele homem lá de cima. Ele é que regula os ponteiros do nosso homem interior. Ele fora do quadro, tudo ficará desordenado. Sua vida material, espiritual, conjugal, psíquica, social, estará tudo desordenado, porque Ele é que controla os ponteiros do nosso homem interior. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Oh Deus, ajude a nós. Observe que o barulho do carro nos perturba e nos faz ir ao mecânico. Você ouve o barulho do seu carro com um tom diferente,
você já fica preocupado, vai ao mecânico para saber o porquê. Ronco do câmbio te deixa preocupado, tem que ir ao mecânico. Meu carro está com ronco no câmbio diferente, o barulho do motor está diferente, mas muitas vezes nosso corpo, que é o nosso veículo, grita através da fadiga excessiva, dores, distorções, psicossomáticos. Ele está nos avisando que estamos distorcidos, mas não ouvimos a sua voz. Você ouve a voz, você não ouve a voz da sua alma. Você ouve a voz do seu corpo, mas não ouve a voz da alma. A voz do corpo, da carne. São João disse: são as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São as vozes do corpo. Concupiscência quer dizer desejo, desejo, desejo. E queremos matar a sede da voz da carne, através de lazeres, 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 lazeres. Você sabia, meninas, meninos? Se você não sabia, fique sabendo agora. Sexo é um lazer? É o lazer psíquico, da mente. E por isso que os meninos estão novinhos ainda, 9, 10 anos, já quer ter esse lazer. Me chame todos eles que enveredaram por esse lazer, para ver se eles não têm uma alma pesada, dizendo: por que eu fui me enveredar por isto? Maldito dia que eu dei água para esse lazer. Eu tenho assentado durante esses 48 anos que eu sou crente, eu tenho mais de 30 anos que eu sou pastor, tenho atendido muitos homens que largou suas mulheres e mulheres que largaram seus maridos atrás de outros. Todos eles, a resposta é esta: pastor, não compensa. Não compensa. É tédio, é melancolia, é frustração. Então, ouvir a voz da carne é perigoso. A voz da carne é a voz dessa menina chamada emoção. Alguns só ouvem a sua voz quando estão no hospital, já infartados, mortos, ou estão na cadeia, porque ouviu a voz da concupiscência e fez loucura, vai parar na cadeia. Aí quando está lá na cadeia, oh, que loucura louca que fiz. Nossa espécie de viventes, seres humanos, está passando por uma crise sem precedente. E eu quero pegar esse gancho para introduzir em suas mentes. Diz-nos o nosso profeta, endossado por Paulo: as coisas naturais fala das coisas espirituais. Toda peripécia, todo mal que se desenrola fisicamente nas pessoas, males espirituais estão se desenrolando paralelamente. São dois acontecimentos simultâneos que desenrolam no meio da sociedade. Vocês estão vendo essa coisa terrível, esse pânico, essa coisa horrível, pandemia, fisicamente matando, destruindo seres humanos morrendo. Não fiquem parados, é hora de exercer discernimento e vigilância. Pandemia espiritual está correndo paralelamente a isso. É hora de ligar a anteninha espiritual. Nosso profeta nos alerta a isto. Quando você vê males físicos sobre a terra, vigie, há males espirituais que estão correndo paralelamente. O natural e o espiritual correm paralelos. Nossa espécie de seres humanos, está passando por uma crise sem precedente. Crise de personalidade, crise de caráter, crise de postura, crise de identidade. Agora eu vou para a mensagem aqui
A mensagem eu ainda vou ler com a igreja, já li lá em Taguatinga e vou ler com vocês. Micaías, o profeta, parágrafo 41 ao parágrafo 43. O irmão Brana fala, ele bate nessa tecla. Estamos falando sobre adoção. Pastor, o senhor não leu a mensagem de adoção? Eu estou pregando a mensagem de adoção. É impossível vir a adoção sem posicionamento. Posicionamento. Há muitos pastores que entendem diferente. Não há adoção sem posicionamento. Lembra? Gálatas 4? O pai lá no Velho Testamento colocava um tutor para vigiar o comportamento do filho, e depois de um certo tempo é que ele celebrava de acordo com o comportamento, com as notas, é que ele dava adoção. Nunca existiu adoção sem ser endossada com comportamento. Nós queremos ser arrebatados, todos nós. Queremos ir para o céu, todos nós. Mas aonde está o comportamento para recebermos essa autorização? Para entrar lá tem um portão, tem uma portaria. E para entrar na portaria você tem que ter o ticket. Onde você arrumou o ticket que lhe autoriza a entrar aqui? Para você viajar em um avião, você tem que ter a passagem picotada. Como você vai viajar num avião sem ter a passagem picotada? Lá passa a máquina, lá o computador, tem que registrar, ter a evidência que aquela passagem você pagou. Como que queremos ir ao céu sem ter o ticket? Qualidade de filho adotado. É bom pensarmos nestas coisas para não estarmos enganando a nós mesmos. É bom dar um beliscão. Eu sei que o diabo odeia esse tipo de sermão, mas esse é o sermão de filhos de adoção. O diabo odeia ser descoberto, mas Cristo ama nos libertar. Aleluia! Vamos dizer, minhas irmãs, aleluia! Glória a Deus! Esse é culto de língua estranha, gente. Você pensa que culto bom é aquele que a igreja está cantando, rebolando, com a vida toda suja? Culto bom é aquele que a palavra está caindo, que a palavra, o ensinamento, isso é que liberta almas. Vamos lá, baseado nessa colocação, nossa espécie seres humanos, está passando por uma crise sem precedente. Crise psíquica, crise espiritual, crise da vida cristã, crise. E idolatramos coisas. É fácil você idolatrar seu psiquiatra, seu psicólogo, porque ele falou palavras bonitas, mas acabamos de ler aqui. Falam palavras bonitas, mas e o problema? Eles não dão conta de solucionar nem os problemas interiores deles. Que adianta? É bom, tudo bem. Jesus diz: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Mas não é tudo que eles mandam também você vai fazer não, viu? Senão eles te colocam no inferno da incredulidade. Como aquela moça que o irmão Brana conta, que foi a um psiquiatra. Ela era virgem, pura, nasceu, ela é filha de um pastor. Mas quando foi lá, o psiquiatra colocou na cabeça dela, esse psicanalista que faz aquelas trabalho de, como é que chama? Te desmaia, hipnose. E tirou, desviou a mente dela, entrou na mente, que eles têm a técnica da psicologia, psicanalista, eles têm estudo na faculdade, entrar no subconsciente da pessoa, hipnotiza, e aí começa a conversar com o subconsciente, e a pessoa solta tudo que tinha feito, não é? E aí ela, se você não tiver muito de Deus, você se torna um perdido. Aquela moça era filha de um pastor, nasceu num lar cristão, virgem, e o hipnotizador disse: como pode você, uma moça de 28 anos, virgem? Essa é a razão pela qual você está nessa situação. Ele julga pelo que eles aprenderam na faculdade. Nós julgamos pelo que nós aprendemos da Bíblia. Se faculdade fosse a resposta, não precisava de Bíblia, não precisava de profeta. Faculdade é a resposta para você adquirir uma profissão, para ganhar dinheiro, mas não é a resposta para você ir ao céu. Não me venha ao contrário. Ninguém me convença ao contrário.
que é que esse microfone não para aqui mais, hein? Culpa do Moisés. Vamos aqui. Micaías o profeta, 41. Acontecia que você tirava uma fotografia antigamente, quando as pessoas tinham sanidade espiritual, sanidade de espírito. Lembram? Os mais antigos aqui lembram disto. Era tudo original, não havia malícia ruim, era mentes virgens, maioria, não é? Tirava uma fotografia, era coisa original, não era trabalhada. Hoje, você não pode nem acreditar nessas fotos. Meninas, meninos, rapazes, não vá atrás dessas fotografias, dessas rainhas de beleza. Tem um programa na internet, como é que chama, irmão, que faz ficar bonito? Photoshop. Tira as riscas, pés de galinha, muda até o pentear do cabelo, muda tudo. Photoshop. E aí você cai naquela arapuca. Aí a mulher mais linda, puro Photoshop, foto falsa aparência. Mombrana disse: antigamente as fotos não eram enganosas, eram fotos originais. E aí ele prossegue dizendo: eu fui há algum tempo em certo lugar para comer num restaurante. Alguém me convidou. Para mim parecia que o meu garotinho José havia achado um balde de tinta em algum lugar, com várias cores diferentes de tinta, e bagunçou toda a parede. Ele disse: quando eu vi na parede daquele restaurante, eu pensei que era como um menino, como meu filho, que pegou um balde de tinta de várias cores e jogou lá na parede. Estava tudo, umas riscas de tinta, tudo diferente uma da outra. E eu disse: um lugar fino como este, com uma aparência suja na parede assim, uma coisa de aparência manchada, como aquela pendurada na parede. Eu perguntei para a garçonete, ela disse: bem, aquilo, senhor, é uma tela, sabe? Eu disse: com certeza, parece que estava embaixo de uma tinta que pingou, de uma escada em algum lugar onde eles faziam algum tipo de decoração, e aquilo estava debaixo de um tinteiro de várias cores. Ela disse: não. Ela disse: senhor, aquilo foi pintado por fulano de tal e ciclano, maior pintor do século. Mombrana, misericórdia, onde está a mente desse pintor? O irmão Brando disse: ora, aquilo não parecia nem mesmo uma pintura. E ela disse: esqueci quantos dólares aquele quadro pendurado na parede custou, senhor, caríssimo. O irmão Brando disse: foi um menino que pegou uma lata de tinta de várias cores e jogou assim, aqueles riscos de tinta, e disse que custou milhares. Veja a mente das pessoas, irmão, o valor da mente. Pagar caro numa coisa cheia de risco, não tem sentido. Aí eles escrevem embaixo: eu não vim para ser entendido, eu vim para confundir. Tem um pintor que tem esse slogan: eu não vim para ser entendido, eu vim para confundir. Eu disse: se fosse comigo, eu daria esse tanto de dinheiro, era para tirá-lo dali, tirar essa feiura aí da parede. Eu disse: porque ele me dá angústia até a morte, e tem uma aparência tão repugnante, esse quadro. Mas veja aqui, voltando à frase: nossa espécie de humanos está passando por uma crise sem precedente, crise de personalidade, idolatrando obras de neuróticos. O mundo dos neuróticos, neuróticos trabalhando e neuróticos adorando neuróticos, promovendo. É o caso do pensamento. Cadê meu secretário, irmão Magno? Irmão, o senhor sabe como é que chama aquele pensamento? Como é que é? Neuróticos criou essa tese de pensamento. Como é que é? Livre pensamento? Cadê Lourinho, gente?
ideologia de pensamento, a tese criada por neuróticos, e a maioria dos seres humanos curvado diante dessa tese. Ideologia de pensamento: uma criança tem o direito de escolher o sexo. Deus errou de fazer ela homem, fazer ele homem, fazer ela mulher. Ele tem o direito. Ideologia de pensamento, teses de neuróticos. Então ele é mulher, então ele vai ter que ter os seus dias críticos, viu? É mulher, escolheu ser mulher. Teses de neuróticos, e o mundão curvado ao altar desses neuróticos, e muitos crentes também aderindo-se a isso, pobres de espírito, sendo manipulado por esses pobres de espírito. Irmão, nós temos que nos valorizar mais, irmão. Até quando nós vamos ser manipulados por esses pobres de espíritos? O que a palavra diz, nós dizemos: não, isso é demais, o pastor está bravo. Mas eles estão assim, né? O pastor é bravo, mas lá eles são assim, de inserir em você de garganta abaixo, nas suas crianças, nos seus filhos, essa tese. Olha, irmão, enquanto vocês quiserem ouvir a verdade, vem cá. O dia que vocês não quiserem mais, vai para outro mundo, vai lá na outra igreja, vai para outra igreja. Não precisa ficar aqui não. Eu quero pessoas que amem a verdade. Eu não quero quantidade, eu quero é qualidade. Qualidade de eleito. E aí, você sabe, irmão Brana, lembrando dos tempos antigos, valorizando quando a coisa era original. Ele disse: antes era preto no preto e branco no branco. Se você os mistura, você obtém cinza. Não é a cor original. Então é assim que é. Eles estão tão misturados. Evangélico, só evangélico. Me dá nojo, gente, me dá nojo ver as pessoas dizer que é evangélico e viver uma vida imunda. Mulher, cabelinho cortado, pintada, roupa de homem, e dizer que é evangélico. Isso envergonha a Bíblia, gente. Aonde na Bíblia tem apoio para as mulheres andarem indecentes assim e dizer que são evangélicas? Cabelinho cortado, roupa transparente, ainda tem coragem de subir no púlpito e até pregar. E os irmãos homens com H maiúsculo cobiçando, que se ele é homem, ele tem que ter glândulas masculinas. Se ele não cobiçar é porque ele é mulher. Isso é discriminar. Ele diz que é pecado discriminar. Elas estão discriminando os homens. Eles estão mexendo com nós na rua. É a lei da Maria da Penha. Quem tinha que ir para a cadeia é elas. Oh Deus, ajuda nós. Irmãos, volto a dizer, vocês querem ouvir a verdade, vem para cá. Tabernáculo da Fé, Pedregal, quadra 479, lote 16, vocês da internet. Mas se não quiser, vai lá para o mundão, lá é bom para vocês. Mas aqui tem pessoas que amam. Qualidade de vida é o ouro. Veja, mistura. Há uma linha traçada em algum lugar. E esta linha traçada é a palavra de Deus. Cada ser humano deve conectar-se com ela, se querem ser felizes. Aí vem a razão pela qual as pessoas não são felizes mais, porque estão desconectados desta linha traçada. Estou lendo o parágrafo 42 da mensagem Micaías o profeta. Você pode pegar ela aí na casa da literatura. Micaías o profeta é a mensagem, a bem-aventurança esquecida. É duas mensagens, a bem-aventurança e Micaías o profeta. Há uma linha da verdadeira felicidade, do verdadeiro companheirismo. Como eu posso ter companheirismo com você quando seu espírito é mundano? Amós 3:3, como pode andar dois juntos se não tiver com o mesmo espírito, o mesmo acordo?
Há uma linha, essa antiga linha nunca perdeu seus valores. Esta linha chama-se Bíblia Sagrada, chama-se Palavra de Deus. Esta linha chama-se Cristo, 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 Cristo. Fora disto é distúrbio, é desgraça. Esta é a palavra, a linha traçada de Deus, é a sua palavra. Que toda a palavra do homem seja mentira, e disse Deus, a minha verdade. Romanos 3:4. Aí o profeta vem baseado nisso, diz: então, como podemos abençoar o que Deus tem amaldiçoado? Escute-me, escute aqui agora, preste atenção nessas frases do profeta. Como pode você permitir homens que se casaram 2 ou 3 vezes e serem diáconos em suas igrejas? Quando a Bíblia diz em Timóteo 3 que ele tenha uma só mulher, casou uma só vez, colocá-los como diácono porque tem um dízimo grande, dar ministério para eles, porque hoje nas denominações é assim. Lá tem almona e alminha. Almona é quem dá o maior dízimo, alminha é quem dá o menor. Isso não é de Cristo, isso não é bíblico. Como podem vocês permitir que mulheres de cabelos cortados, que usam shorts e que vestem de modo sensual, subam na plataforma e toquem o piano e saiam pelas ruas andando por aí assim e não dizem algo a respeito daquilo? Você, pastor, você não consegue parar isso. Eles dizem: irmão Brana, você não consegue mudar isso, irmão Brana. Irmão Brana diz: tudo bem, eu não consigo parar isto, mas você pode dizer uma palavra contra isto. Tem que haver uma voz. Eu acho lindo na mensagem o fundo clama o fundo, o irmão Brana orando a oração da alma. Ele diz: Deus, um dia desse essa voz será silenciada, eu vou morrer, mas Senhor, permita que lá onde eu estiver pós-morte, eu possa ouvir minha voz aqui nas fitas, clamando contra o pecado. Permita-me que quando eu morrer, eu possa ouvir, se é que pode ouvir do lado de lá, ouvir minha voz ressoando de cá, gritando contra o pecado. Essa deve ser o nosso afã, de cada um de nós, irmão. Quando sair da vida, ficarmos nos anais da história como cristão, não como mundanos. Deixar esse legado para os seus filhos, seus netos, bisneto, tataraneto. Aqui passou o meu avô, tataravô, meu pai, deixando o legado de cristão. E 95% delas, mulheres fumando cigarros, se comportam de modo duvidoso, bebem cerveja e são obreiras nas igrejas. Eu estive em uma universidade não faz muito tempo, universidade evangélica, e em um campus onde as moças jovens andavam por ali vestidas com shorts e latas de cervejas jogadas por todas as partes, e os ministros rindo e criticando o evangelho. Os professores lá na universidade evangélica, professores que quase todos eles são pastores, rindo, criticando o evangelho e liberando as moças a andar assim, latas de cerveja jogadas em todos os cantos, bêbadas. Bem, como pode você esperar a próxima geração ser? Aí vem o irmão Israel: que será da próxima geração? Eu vejo meus netinhos, agora parece que encomendar mais um. Na hora eu apresento aqui, mas me dá uma dó dos bichinhos. Todas as crianças que eu apresento aqui. Sabe por quê? O que será da geração deles, se Deus não tiver misericórdia? Vivendo neste mundo que se tornou um lixo, entre psicóticos. Se eles não tiverem muito de Deus, se os pais deles não inserir Cristo na alma deles, eles serão produtos de lixo dentro deles. Eu bato nessa tecla e vou bater até morrer.
A responsabilidade de ser pai, de ser mãe é muito séria. Há muitas mães que não são mães, são matriz, e muitos pais são só reprodutores, não tem nada de caráter de pai para deixar legados para os filhos. Não tem culto doméstico, é um cultinho rasinho. Jesus abençoe, minha mãe não passa nem do teto a oração. Não chora com os filhos no culto doméstico, para eles sentirem presença de Deus. Cultos superficiais. Pastores, professores daquela faculdade evangélica, rindo e criticando o evangelho. Bem, como pode você esperar a próxima geração ser? O que eles serão? Onde está a linha traçada? A linha traçada chamada Palavra de Deus. Onde está ela no meio dessa geração podre, chamada evangélica? Aí ele disse: eu tinha um velho amigo metodista, o Dr. Spurgeon. Ele costumava cantar uma canção dizendo: nós deixamos cair as barras, nós nos comprometemos com o pecado, nós deixamos cair as barras e as ovelhas saíram, mas como as cabras entraram. As ovelhas saíram do aprisco, mas como as cabras entraram, misturaram. Foi quando você deixou cair as barras que isto aconteceu, lembra? Lembra, pois, de onde caíste? Foi quando você deixou cair as barras da bandeira da palavra, a linha traçada. Você deixou de vigiar a linha da palavra, linha traçada. Foi quando o diabo entrou em sua vida e te infernizou todinho, você e sua casa. Mas ainda há chance. Cordeiro ainda está no trono de intercessão. Arrependei-vos e convertei-vos e volte ao evangelho, volte ao altar com lágrimas, para reconstituir suas famílias, suas vidas com Deus. Veja, foi quando você deixou cair as barras que isto aconteceu, indo com alguma ideia fantásticas de algum jovem que se julga importante ali na universidade. Hoje a tese é esta, o tema é este. O pai pergunta: menino, onde você aprendeu essa linguajar diferente? Foi com um jovem mais fantástico lá da minha sala de aula. Quer dizer, comprou a ideia. Nós somos consumidores de tanta coisa, nós seres humanos consumimos ideias de todos os lados que elas vêm. Nós já consumimos e colocamos na nossa prática, na vida prática. Ideias do aluno, só porque ele é brilhante lá na faculdade, nós compramos a ideia dele e começamos a inserir em nós e praticar igual. Ideia do pastor fulano, do pastor Beltrano, do mestre ciclano, do mestre Beltrano. O irmão Brana vai falar daqui a pouquinho sobre filtro da palavra. Daqui a pouquinho. Ele sabe mais a respeito disso do que sabe de Deus, ele mesmo. E você começa uma doutrina em algo assim, volte para a palavra. Não importa, você diz: bem, isso diz isso faz isso. Isso tem que ser a palavra de Deus através de todo o caminho. Não é só metade do caminho, não. Tem que ser a palavra de Deus em todo o caminho. Fora disto, irmão, é inferno. Como é que pode? Pastor tem 2 mulheres e forçar a igreja. Quem falar disso vai para o inferno. Quem vai para o inferno é ele. Como é que pode? Um dia eu fiquei estarrecido. Um homem lá de longe, brigando com a igreja, entregando até a esposa para Satanás diante da igreja, para apoiar ele e viver com outra. Irmão, nem Davi fez isto.
Quando Davi fez isto, e o profeta Natan disse que ele estava errado, e perguntou: Davi, o que é que deve fazer com esse homem? Davi não advogou seu erro. Davi disse: esse homem deve morrer. Ele não entregou Natan para o diabo, não, por Natan ter denunciado o pecado dele. Ele disse: foi assim, esse homem que fez isso, Natan, deve morrer. Natan disse: esse homem é você. Ele não retrucou, não. Ele ficou calado, ele se humilhou, ele pagou o preço. Às vezes nós não queremos pagar o preço, praticamos maldade, sujeira, e quando nos coloca no canto da parede queremos advogar. Irmão, eu comecei falando isto, não importa, porque nenhum de nós estamos livres disto. Não levante o dedo e dizer que você está livre, que você não está, não, você é humano. Mas o que nos salva é o amor da verdade dentro de nós. Davi estava todo enredado nesse caso, mas ele conservou o amor da verdade, aceitou a correção, se julgou a si mesmo, e Deus o reergueu novamente. O maior pecado é advogar o pecado. O maior erro é advogar nossos erros, seja comigo, seja com a minha família, seja quem for. Erro é erro, é verdade, é verdade. Isso me dá chance de ser ajudado por Deus. Aqui no sexto selo agora ele vai puxar a orelha aqui sobre revelação. E vem o caso: eu fui revelado, eu senti no Espírito fazer, fui inspirado a fazer isso. Irmão Brando, eu falei na palavra do dia esses dias para trás, eu gravei a mensagem A Queda do Mundo. Lá no final o irmão Brando puxou a orelha e disse: nem todas as nossas inspirações são de Deus. E pessoa dizendo: eu fui inspirado a fazer isso. Vamos checar com a Bíblia, com a mensagem do irmão Brando, para ver se essa inspiração é de Deus. O irmão Brando disse: eu vou para o mato caçar. Caçar é um hobby, mas eu vou lá para falar com Deus. E lá me vem revelação, inspiração, mas às vezes eu não tenho caderno, eu escrevo até na coronha da espingarda. Mas antes de eu pregar no púlpito aquela inspiração, aquela revelação, eu primeiro checo com a Bíblia. Se aquilo chocar com a Bíblia, eu jogo aquilo fora. Este é o posicionamento de cristão. Vamos ver sobre revelação. O irmão Brana fala aqui no sexto selo, anote aí, gente. Isso é matéria de escola dominical. Pais e filhos. Culto bom é culto de ensinamento. Culto de língua estranha, de barulhão, isso não edifica ninguém, alegra, mas não constrói. Sexto selo, 36 até o 54. Segura o relógio aí, irmãos, vocês estão em cima. Agora, como uma pessoa diz que eles tiveram uma visão e conta o que ela foi, eles estão certos que foi o Senhor quem a deu. Você encontra a pessoa dizendo que teve uma visão, uma revelação, e você conversa com ele, com ela, ele está tão convicto que aquela visão, aquela revelação é de Deus, e chega até a brigar com a gente quando você bate contrário. Não, pastor, eu vi luzes. O diabo é um iluminado também, uma falsa luz, um anjo de luz, Lúcifer. Eles estão tão certos que o Senhor é quem deu, porque veio com grande poder, poderzão. É o poderzão. Os crentes cantarem, os jovens cantar, eles chegam até a tirar os bancos do meio da igreja, e os jovens, o culto deles é pular e rock and roll. Igrejas até dá mensagem e diz que é o poderzão. Mas eu quero saber de onde está vindo esse poderzão, viu? Tem que checar com a Bíblia, com a mensagem. Poderzão. Esses dias eu fiquei estarrecido de ver isso. Elvis Presley era um diácono da igreja pentecostal e à noite cantava rock and roll lá para o mundo. Isso caiu dentro da igreja. Mas se ela, o irmão Brana fala aqui, bem, tudo bem com a visão, mas se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus e for contrária à palavra, ela não está correta, vem? Você não tem que estar adulando suas emoções.
O que acabamos de falar agora há pouco? A emoção é uma menina que nós temos dentro de nós, irresponsável. Pela emoção nós temos visões, temos revelações, pela emoção, o homem de fora. Mas você tem que vigiar essa menina chamada emoção, sensação. Língua estranha está no campo da emoção. Dons carismáticos está no campo da emoção. Grande pregador, isso é do campo da emoção. A emoção produz grandes pregadores, grandes cantores, grandes tocadores, astros e astros. Mas vamos vigiar essa menina que está dentro de nós, chamada emoção. Parágrafo 37, estou lendo o sexto selo. Aí ele fala sobre visão, revelação, que alguém baseou-se nela e chocou com a Bíblia. Veja aqui, ó. Agora pode ser que eles estejam presentes. Alguns irmãos e irmãs mormons, da igreja dos mormons, que no Brasil tem muito deles. E pode ser que alguns deles obtenham essa cita que eu estou pregando. Deus ajude, né? Agora, e eu não quero dizer que algumas das melhores pessoas, são pessoas educadas, gente boa, que você poderia encontrar, seria o povo mormon. Uma classe muito boa de pessoas educadas, e então seu pobre profeta, o fundador da igreja dos mormons, seu pobre profeta Joseph Smith, que o povo metodista matou ali em Illinois, em sua viagem, metodista, matava pela sua fé. Então aquele bom homem, Joseph Smith, fundador dos mormons, e a visão, ele teve uma visão. Eu não duvido de modo algum que ele teve a visão. A pessoa chega para você e diz: eu tive uma visão, tive uma revelação. Você não vai ser um chuco. Você diz: seja educado. O irmão Branham era tão educado. Ele disse: eu não descreio que o senhor teve uma visão, senhor Joseph Smith. Eu creio que ele era um homem sincero. Porém, a visão que ele teve estava contrária às Escrituras. Eu não duvido que ele teve uma revelação, uma visão. Eu não duvido que o Constantino, do ano 325 depois da morte de Cristo, teve uma visão das três deuses. Foi ele que fundou a doutrina da Trindade. Constantino, imperador de Roma. Eu não duvido que ele teve uma visão, uma revelação. Só que não veio de Deus, porque choca com a Bíblia. Viu? Segurar na linha traçada chamada Bíblia te evita de te enredar com coisas erradas. Portanto, eles tiveram que fazer a Bíblia mormon para justificar a visão dele. O que fizeram? Rasgaram essa Bíblia. Eles não usam essa Bíblia. Todos os povos dos mormons, aqueles que andam de 2 em 2 nas casas, eles não usam essa Bíblia nossa. Diz que essa nossa Bíblia é incompleta. Eles fizeram, para concordar com a visão que o fundador deles tiveram, John Smith, eles tiveram que fazer uma Bíblia diferente. Usa muitos artigos dessa nossa, mas tem muita coisa que eles tiveram que adaptar para não chocar com a visão do doutor Joseph Smith. Oh, amados. Então, porque eu tive uma visão, eu tenho que descrever da Bíblia e fazer uma nova Bíblia para adequar com a minha visão, meu ponto de vista. O que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, verso 8? O que ele fala, Marquinhos? Ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu desça e vos traga um evangelho que choca com esse meu, é anátema, é falso. Então eu tenho que andar atrás de Joseph Smith ou da Bíblia. Irmão, nós estamos preparando para o arrebatamento, irmão. É a seleção dos filhos de adoção. Seleção dos filhos de adoção. Posicionamento. Veja, ela está aqui para mim. Esta é a razão, apenas a palavra, é isto, vem? Cada vez chegou aqui um ministro, aí ele conta a história de outro ministro, pregador,
diz que prega a Bíblia. Veja só, pessoas que creem em visão, em revelação, sem conferir com a Bíblia. Agora ficou alto demais aqui, irmão. Sem conferir com a Bíblia. O ministro que veio de uma região de fora, eu vi na rua passeando por aí de carro, com a qual não era uma mulher, uma dama, e eles vieram para uma reunião minha. E pelo discernimento, o profeta viu o segredo das pessoas, eu descobri que eles dirigiram durante 2 ou 3 dias, só os dois, juntos. Só ele e ela, essa mulher que ele encontrou aqui na cidade. Na reunião, para virem para a reunião, juntos. E a mulher havia se casado 3 ou 4 diferentes vezes. E aquele ministro chega na cidade, encontra essa mulher, porque ela é bonita, né? Por certo. E já pegou ela sem nem ver, sem nem filtrar com a Bíblia. Aí disse: não, eu fui inspirado. Inspiração é uma menina irresponsável dentro de nós. Não é toda inspiração, não é toda emoção que nós temos que dar água para ela, não. Senão nós vamos parar lá onde foi parar o mancebo de qualidade, no Hades. E esse ministro entrou na sala de espera do hotel onde eu estava e correu e apertou minha mão. E eu apertei a sua mão. Me levantei e conversei com ele. Eu lhe perguntei e disse: quando você estiver livre, eu poderia falar com você no meu quarto só por um momento? Irmão Brana, o Espírito Santo tinha revelado por irmão Brana a vida atrapalhada daquele ministro. Ele era um chegante, o irmão Brana procurou ele com amor, querendo ajudar ele, não é? O irmão Brana viu que ele era um ministro, queria que conservar nele a boa personalidade, para as pessoas não pensar mal dele, ajudá-lo, aconselhá-lo. Quando você tiver um tempo, pode falar comigo? Momento? Ele disse: com certeza, irmão Brana. E eu levei até o quarto e eu disse ao ministro, eu disse: reverendo, senhor, você é um estrangeiro nesta região. Eu disse: porém esta senhora realmente tem um nome conhecido, ela não tem boa fama. Eu disse: você vem de tal e tal lugar, desceu a este tal e tal lugar, não é isso? Ele disse: sim, senhor. Eu disse: você não tem medo de que isto vá... Eu não estou duvidando de você, mas você não acha que isto vai refletir na sua reputação como ministro, andar com uma mulher desta? Você não acha que deveríamos dar um exemplo melhor do que este que o senhor está dando? Aí ele vem com a revelação, com a inspiração. Ele disse: aquela senhora é uma santa. Eu disse: eu não duvido disso, mas eu disse: mas irmão, o problema é que nem todos que te olham com ela sozinho não são santos. O senhor está dando mau testemunho para eles te criticar. Veja, eles estão olhando no que vocês estão fazendo do lado de fora, eles não estão olhando no seu interior. Eu disse: eu acho que é melhor você ter cuidado. Falou com carinho para o homem. Isto é apenas de um irmão para o outro, irmão Brando dizendo para ele. E ele disse: eu disse, a senhora já se casou umas 4 ou 5 vezes, e se envolver com esse ministro, só está mandando ele para o inferno, e as pessoas com quem ele segue ele. Ele disse: sim, eu sei disso. Disse: você sabe? Eu disse: você não ensina isso na sua igreja? Ensina, irmão. Então ele disse: não, mas disse: você sabe, eu tive... Aí ele virou para o irmão Brana e disse: você sabe, eu tive uma visão sobre isto, irmão Brana. Eu disse: bem, isto é ótimo. Eu disse. Ele disse: você se importa? Disse: eu creio que eu poderia endireitar um pouquinho o seu ensinamento a respeito disso. Eu disse: tudo bem. Eu disse: eu ficaria contente em saber disso, senhor. O homem queria endireitar o ensinamento do irmão Brana, não é? Ele disse: bem, disse, você sabe, nesta visão... Aí ele conta uma visão. Nesta visão, ele disse: eu estava dormindo. Veja como o profeta tem a perspicácia para discernir a coisa. O homem veio contando para o irmão Brana que teve uma visão e estava dormindo. O irmão Brana, que é um profeta, sabe o que é visão e sonho. O irmão Brana diz assim:
eu vi que aquilo não era visão, era um sonho. Ele estava dormindo, não era nada de visão. Começou a contradizer logo no início da história. E ele disse: minha esposa, disse, ela tinha vivido com outro homem, disse, me traiu, tinha me traído, e disse, então ela chegou para mim e ela me disse: ó, querido, me perdoe, disse, eu sinto muito por ter feito aquilo. A esposa: eu serei fiel de agora em diante. Ele disse: naturalmente eu a amo tanto que eu simplesmente o perdoo. Disse: tudo bem, disse, então. E disse: você sabe de uma coisa? Então eu tive a interpretação daquela visão e disse: e o homem disse para o irmão Branham: sabe, a interpretação dessa visão que eu tive, que a minha esposa me traiu e chegou para mim, eu perdoei e tomei a minha esposa novamente. Eu tive a interpretação dela que era essa mulher aí, estava suja, eu perdoei ela e tomei para ser minha esposa. Diz: claro, ela foi casada por todas essas vezes e outras coisas, e disse que é correto que ela se case porque o Senhor a ama tanto. Ela pode se casar quantas vezes ela quiser, porque o Senhor a ama tanto. Eu disse: sua visão foi uma doçura, irmão, mas está fora do caminho da Bíblia. Eu disse: isso está errado. A Bíblia condena o ministro casar com mulher tocada. Ministro deve casar com uma virgem. Para começar, veja você não deveria fazer isto. Então isto vem, mas quando você vê a Escritura se encaixando com a Escritura, formando uma continuidade constante, onde se juntam, aí está a verdade. As Escrituras, onde essa Escritura para, essa outra que vem, encaixa, retrata todo o quadro. É como montar um quebra-cabeça de palavras cruzadas assim. Você encontra a peça e se encaixa. Não há nada mais do que possa se ajustar aquilo. Então você começa a ter o quadro ajustado. E há somente um que pode fazer esse quadro se ajustar. É Cristo. Então estamos olhando para Ele. Fora dele, você vai ter o quadro todo complicado. Agora vamos encerrar aqui o quinto selo, parágrafos 158, 159 e 160. Vamos encerrar com essa colocação. O irmão Branham contando aqui no quinto selo sobre as eras da igreja. O povo, ao passar dos anos, do tempo, o povo foi acostumando com a palavra, acostumando com o evangelho e foi relaxando. Escute, acorde, belisque quem está dormindo do seu lado e dá um beliscão na costela dela. É bom ouvir isto. Acorde. A era de Laodiceia, vocês lembram, faz 48 anos que eu aceitei essa mensagem, era fogo puro. Mas ao passar dos anos, pessoas vão se acostumando com a palavra e vão relaxando na doutrina. Isto aconteceu em todas as eras. Veja aqui a colocação do irmão Branham. Quinto selo, 158. E quando John Wesley chegou, depois de Zwingli ter vindo e Calvino, a era de Calvino, uma vez na graça, para sempre na graça, era uma das teses de Calvino. Zwingli era justificação pela fé, restolho de Lutero, né? Justificado pela fé. Só crer, a mensagem de Lutero era esta: crer já está tudo certo, só crer já está tudo concluído. Zwingli, os últimos, Calvino, uma vez salvo, para sempre salvo, era a doutrina dos calvinistas. Cria em predestinação, tudo bem, correto, é Bíblia. Mas tinha essas teses: uma vez na graça, para sempre na graça, aceitei a mensagem do irmão Branham, está tudo bem, estou salvo. É bem assim não. Cuidado com essa menina que você tem dentro de você, viu? Chamada concupiscência. 159 agora, parágrafo quinto selo. E eles colocaram a igreja em tal lugar, Zwingli, Calvino, quanto à segurança, até o ponto deles não quererem mais reavivamentos. Relaxaram na tal da segurança da vida eterna, que estacionaram aquilo e não queria reavivamento. Uma vez na graça, para sempre na graça, não precisa mais disso não, de nada.
e dizia: o que tiver que ser, será. Uma vez salvo, eleito, tiver eleito, vai ouvir a voz. Como vai ouvir a voz se nós não propagar? Eu estou brigando com esses meninos do som aí para me ajudar a propagar. Vamos desembolsar dinheiro. Nós estamos desembolsando em média de 4, 5 mil reais por mês só em internet, em divulgação, para atingir eleito, que eu estou com vontade de mais ir embora daqui. E enquanto não entrar o último eleito, nós não vai, tem que esperá-los. E isso tem me preocupado. Eu estou desembolsando só de divulgação, Facebook, como é que chama o outro, YouTube, Instagram, por mês, só em divulgação, fora a despesa da página. Porque não é isto. Tiver que ser, será, o eleito vem. Não precisa divulgar com programa de rádio, não. Fora 2 horas e meia de programa de rádio que nós pagamos por dia. Ah não, o que tiver que ser, será, o eleito vem. Como é que vem se não há uma voz para chamá-lo? Como é que os eleitos vão ouvir se não há alarido, uma trombeta soando? Brasília! Há uma trombeta em Brasília! As clarinadas! João, 7 horas da manhã até 8 horas, 8 horas até 8h30, de 11 horas até o meio-dia. Há uma voz, fora os trabalhos que temos aqui na internet, e isto custa dinheiro, mas é um dinheiro saído do âmago da alma em prol da alma eleita. Ajude-me, irmão, minha irmã, a evangelizar com as suas ofertas, com seus dízimos e sobretudo com as suas orações. Ore dizendo: Deus, faça com que esse trabalho que a minha igreja divulga na internet possa atingir a alma eleita. Traga, Pai, porque isso é o mecânico, é levar a palavra. Agora trazer o eleito é só o Senhor que faz. Use esses meios para trazer a semente eleita. Eu estou orando assim, mas se vocês me ajudarem a orar, a oração fica mais forte. Ajude-me a pregar esta mensagem, divulgá-la. Mas veja, os índios calvinistas se colocaram a igreja em tal lugar, quanta segurança, até o ponto deles não quererem mais reavivamento. Estacionou. E a tese deles era esta: o que tiver que ser, será. Aquilo era tudo para eles. Por quê? Porque nós cremos em segurança eterna. Uma vez na graça, para sempre na graça. Estamos na mensagem, vamos ser arrebatados. Cuidado com essas falsas interpretações para apoiar você a viver uma vida impura, iníqua. Você vai ser surpreendido no final da estrada. Quando você acordar e dizer não ia haver um arrebatamento, você vai ouvir a voz dizendo: já aconteceu e você não foi. Vigie esta linha. Vigie esta linha da palavra. Não é hora de comprar mercadoria desses vendedores mundanos com ideia suja. A mercadoria que nós temos que comprar é a mercadoria de William Branham, da Bíblia, da palavra. Saia desses habitats perigosos. Veja, ele simplesmente vivia qualquer tipo de vida e cria na segurança eterna. Estou lendo a mensagem, o 5º selo, 159. A igreja luterana está muito torcida hoje. A igreja anglicana, que coisa. O país todo se corrompeu, exatamente como está agora. As igrejas se torceram tanto a palavra de Deus e caíram no comodismo. Quando o rei Henry VIII entrou na Inglaterra, e depois de Maria, a sanguinária, e todas estas coisas aconteceram, e então a igreja estava tão cheia de violência e corrupção, muitos alegando ser cristãos e vivendo com 4 ou 5 esposas, ou fazendo qualquer coisa que queriam fazer e comportando-se de maneira errada e imunda, insatisfeitos. Deixa eu repetir:
Nenhum de nós estamos isento de passar por caminhos vergonhosos. Somos humanos. Mas enquanto você amar a verdade te arrancará desses atoleiros. Eu não tenho coragem de levantar meu dedo e dizer que eu estou imune a isso, isento, porque eu sou humano. E nem você deve ter a loucura de levantar o dedo, dizer que você está imune. Comigo isso não acontece. Você vê uma pessoa, um pobre do irmão que caiu numa arapuca dessa, um pobre de um pastor. Todas as vezes que acontece isso com um pastor, eu ponho a mão na minha cabeça e choro. Todos eles. Eu digo, Deus tem misericórdia deles e de mim também, porque se o Senhor tirar, eu vou entrar para um caminho igual ou pior. O mal não é cair, o mal é advogar a queda. Concordar foi o mal dos ínglios, dos calvinistas, que levaram a estacionar no mal, no pecado, e morreram, espiritualmente falando. Mas ali, por eles se estacionarem, segurança eterna. Oh, acaba não, mundão, tá bom demais. Oh, fumando, bebendo, vivendo vida imunda. E você pergunta, oh irmão, graças a Deus tem segurança eterna. Ai, ai, estou seguro. Estou seguro. Um dia eu feri um irmão. Me perdoe, vocês que não querem ser ferido, fica longe de mim, viu? Não fica perto de mim, não. Vocês que não quiserem ser machucados, fique longe de mim. O irmão aproximou de mim, pastor, tá bom e vai ficar melhor. Eu falei, como é que pode tá bom, irmão, com a vida suja essa como a sua? Ele saiu fedendo. Mas como eu posso ser um pastor e concordar com coisa errada, gente? É melhor eu descer do púlpito e capinar lote. Eu acho que o povo espera de um pastor ouvir a verdade. Toda a vida eu tive isso comigo. Eu vou na igreja para ouvir a verdade. Eu não vou na igreja para ouvir lorota, perder meu tempo. Que Deus me ajude a honrar esta farda de pastor, ainda que eu esteja errado moralmente, mas que eu não venha ensinar isso para ninguém e nem advogar isso com ninguém. Que Deus me ajude a honrar esta farda de pastor. A igreja estava tão cheia de violência, corrupção, muitos alegando ser cristãos e vivendo com 4 ou 5 esposas, ou fazendo qualquer coisa que queiram fazer, comportando-se de maneira errada e imunda. João Wesley, aquele tição tirado do fogo, entrou no cenário naquele tempo com seu grande ministério, estudando as escrituras, observando aquilo. Lhe foi revelado que o sangue de Jesus Cristo santifica o crente. Não é só justificar, é santificar. E a palavra santificar quer dizer separá-lo do pecado. 3 degraus para irmos para o céu. Há 3 degraus para irmos ao céu: justificação, crer na palavra. Não é só isso. Santificação, sair do campo do pecado, da prática do mal. É a santificação. E depois, 3º degrau, batismo com o Espírito Santo, que é a adoção. A adoção só vem depois da santificação, da separação do mundanismo. Eu sou o primeiro da fila, viu? Estou sentado bem aqui no meio ali, ó. Aqui está, minha teofania está aí ao lado do senhor, viu, irmão? Como é que o senhor chama? Donizete Erivan. Minha teofania está aí. Meu membro é minha teofania. Estou pregando para mim, viu? Se servir para vocês pegam. O Adalto é o primeiro que precisa de ouvir o evangelho. Como é que o Adalto pode pregar o evangelho se ele não ouve o evangelho, se ele não luta para obedecer o evangelho? Ele está desmoralizado. Portanto, todos os cultos que eu prego aqui, minha teofania está aí no primeiro banco. Estou pregando para minha teofania. Servir para vocês, amém.
Eu creio que serve, porque senão vocês não estavam vindo. Eu creio que vocês amam isso, por isso que vocês vêm aos cultos. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua presença. João Wesley, estudando as Escrituras, observando aquela frieza dos crentes, lhe foi revelado que o sangue de Jesus Cristo santifica o crente também. Separa, e você está, não deviam. Então o que ele fez? Ele saiu com outra reforma. João Wesley, aquele tição de fogo, saiu com a reforma da santificação. E ele salvou o mundo em seu dia, com aquela tese da santificação, que foi o segundo degrau. O que era aquilo? Aquele homem, o poder da besta, do lado de Deus, do animal. 4 bestas: boi, leão, boi, homem e águia. Essa besta, que é o poder, aí a era do homem, né? Lutero, Wesley, foi a terceira besta, o homem. Deus usou aquele homenzinho pequeno. Wesley. Wesley tinha 17 irmãos. A mãe dele chamava-se Susana Wesley, era uma cristã. Que forma que Wesley foi formado, que lar de mãe. Diz a história que ela tirava 2 horas por dia para catequizar seus filhos, ensiná-los a amar a Bíblia, orar, ler a Bíblia. E por causa daquele esforço de mãe, de Susana Wesley, todos os seus filhos foram astros nas mãos de Deus. João Wesley, aquele tição de fogo pregador, pregava 3 sermões por dia, ardentemente. Carlos Wesley foi um grande escritor de hinos, e cada um deles. E ele se tornou aquela tocha de fogo e promoveu a reforma que o povo de Zwinglio, de Calvino, precisava sair do estacionado para algo mais, que é a santificação. E agora chega William Branham e dá uma sacudida nos wesleyanos que estacionaram só na santificação. E o William Branham chega e diz: tem um degrau a mais, é batismo com o Espírito Santo. Não é só luterano, não é só wesleyano, justificação e nem só santificação. Agora eu complemento: batismo com o Espírito Santo. Esse hominho baixinho, careca, que nasceu lá nas cabanas dos Estados Unidos, Deus tomou esse homem como tocha de fogo para esta era que nós estamos vivendo, e ele gritava com a sua voz rouca e dizia: é necessário ser cheio do Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo não há cristianismo, não há cristianismo sem o batismo do Espírito Santo. Você aceita isto? Pastor Samuel, o senhor aceita isto? O senhor aceita isso, pastor Samuel? Então termina aqui para nós, termina. Glória, 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 diga glória a Deus, igreja.